E eu estava no meu quarto orando e eu comecei a colocar as nossas vidas diante de Deus. E de repente o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu comecei a lutar com essa palavra. Eu recebi algo de Deus e eu comecei a dizer: não, Deus, isso é algo que o Senhor quer falar para mim. E eu confesso para vocês que eu peguei e eu comecei a anotar rapidinho aquilo que o Senhor veio falando no meu coração, meio que fazendo tópicos para que eu pudesse de alguma forma durante a semana ir ruminando aquilo que o Senhor falou comigo hoje. Até porque hoje é um dia diferente para mim. A gente brinca que domingo para pastor é um domingo de angústia, porque a gente já acorda diferente, a gente já acorda com uma responsabilidade, um peso muito grande de trazer algo de Deus. Então a responsabilidade que a gente carrega não é com a igreja, mas com o Senhor Jesus, porque a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. Então nós estamos sendo interlocutores daquilo que Jesus quer falar à igreja. E a gente, como seres humanos, nós ficamos angustiados. Falamos: Senhor, o que o Senhor quer falar para as pessoas? Não é sobre aquilo que eu quero. Irmão, se eu pudesse falar aquilo que eu quisesse, talvez não tinha mais ninguém aqui dentro. Mas a gente busca falar aquilo que Deus quer falar com a igreja de Jesus. E é óbvio que ele não é uma igreja onde eu quero e eu me coloco numa posição de ensino para que as pessoas possam ouvir. Pelo contrário, tudo que eu estou dizendo aqui para você, eu já diante de Deus, eu já me arrependi, eu já busquei a Deus e disse: Deus, me coloca nesse lugar, porque eu também preciso daquilo que o Senhor está falando no meu coração. A primeira pessoa, então eu quero que você entenda o que eu vou dizer, essa premissa, antes da gente entrar, é que eu não estou falando para você, eu estou falando com você, eu estou no mesmo lugar que você. E eu preciso e careço tanto quanto você daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Eu posso sim dar continuidade a essa mensagem, sim, Senhor, que foi falado semana passada. E eu acredito que tudo que eu vou falar vai fazer sentido com esse lugar de obediência, até porque eu acredito que o mover do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, ela continua intacta, mesmo que a gente ponha a mão, ela vai continuar, ela é muito mais forte do que as minhas palavras. Mas eu quero já de antemão, uma premissa que eu quero deixar aqui é que não seria a mensagem inicial que eu estava programado para trazer para vocês. Dito isto, eu não estou dizendo para você que existe algum nível de improviso. Mas o que eu quero dizer para você aqui hoje é um sinal, e quando eu trago para vocês algo, é algo que eu me preparo durante a semana, e eu venho com as minhas falas, com os meus tópicos já gravados. Eu já venho para falar com vocês já com mais ou menos 80% de tudo arquitetado. Nosso maior desafio hoje, na liturgia do culto inteiro, é a música do final do culto. Eu sei que às vezes vocês reparam, algumas pessoas me procuram: pastor, por que o pessoal do louvor, já não chega com a música pronta? Porque eles não sabem o que eu vou pregar. Eles sabem o que eu começo, mas não sabem como eu termino. Então chega no final, semana passada tinha 46 mensagens, enquanto eu pregava, no final do culto eu tinha 46 mensagens para eles escolherem uma música para tocar no final do culto. Então eles sabem como começa, mas não sabem como termina. Hoje eles não sabem como vai começar, então eu já vou dar a colher de chá, que se não der, não deu, e está tudo certo. Vai dar tudo bom do mesmo jeito. Essa tarde, o Senhor começou a trazer algo no meu coração a respeito de um lugar de batalha espiritual que nós precisamos nos lembrar. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 21. Acabe tinha dito a Nabote: dá-me a sua vinha para que eu possa usar como horta, já que fica no lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa, aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama e virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que está tão aborrecido e por que você não come? E ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: vende-me a sua vinha, ou se preferir lhe darei outra vinha no lugar dessa. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. Disse-lhe Jezabel a sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levanta-te e coma, anima-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nela o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo.
e mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele, e façam com que testemunhem que amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora da cidade, apedrejem-no até que morra. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram na frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote Jezreel recusou a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. E quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, eu quero colocar aqui as nossas vidas na Tua presença, Senhor. Mais uma vez eu quero dizer, eu não sei o que o Senhor quer fazer aqui hoje, mas eu quero me colocar na posição de vulnerabilidade para que o Senhor possa começar e alcançar também a minha vida, Jesus. Fala com os meus irmãos e fala comigo essa noite. Dirige as nossas vidas. Espírito Santo, o Senhor que é o maestro, é aquele que conduz todas as coisas, possa nessa noite ter o lugar de primazia e de destaque no nosso coração. Eu peço, Senhor, que o Senhor fale aos nossos ouvidos, nos ministre e dirija as nossas vidas como sempre o Senhor faz. Colocamos aqui o nosso coração nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos direcione para que tudo aquilo que o Senhor quer fazer possa encontrar espaço sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa passagem é uma passagem talvez conhecida por a maior parte das pessoas. A gente sabe que depois disso, Nabote é morto. O rei de Israel vai tomar posse da vinha, e quando ele vai tomar posse da vinha, quem está esperando ele lá é o profeta Elias. Ele diz: olha, do mesmo jeito que ele morreu, você também vai morrer, e a sua casa também vai morrer à espada, como vocês fizeram. No mesmo nível, no mesmo requinte de crueldade, vocês também vão pagar com a vida aquilo que vocês fizeram com Nabote. Mas a grande mensagem aqui não é a maldição que acompanhou, e nem talvez a negociação frustrada de um rei, mas o grande enfoque dessa mensagem, dessa palavra aqui, é por que Nabote não quis vender a sua propriedade, seja qual preço ele quisesse. Já parou para pensar, alguém chegar para você e perguntar: quanto vale o seu carro? Ou quanto vale a sua casa? E talvez a sua casa hoje, ainda que com o mercado que estamos vivendo hoje, valha 200 mil reais, 300 mil reais. E o comércio, e hoje com toda a economia como estamos vivendo, talvez a sua casa até valha mais do que isso, mas você não vai encontrar alguém disposto a pagar. Vai pagar talvez 20% a menos, 15% a menos. Agora vem alguém e diz: olha, não importa o quanto você quer, eu tenho dinheiro para pagar o que você me pedir, agora põe preço naquilo que você tem e eu vou te comprar. Se você não quiser me vender, eu troco com você e te dou algo muito mais valioso do que o que você tem. Essa era a proposta de Acabe: me fala o que você quer, eu te dou algo melhor do que você tem. Ou então põe preço, põe valor, eu pago o que você quiser. E talvez a gente com uma proposta como essa, nós não hesitaríamos. Talvez a sua casa valha 200, você fale: eu quero 2 milhões, e o rei tinha dinheiro para pagar. Agora a grande mensagem não é porque ele não vendeu, mas o que prendeu ele a não vender, a não aceitar uma proposta como essa. E eu vou te dizer, quando o povo de Israel, eles entraram na terra prometida, Deus mesmo distribuiu a terra. Ele deu porção para cada tribo, e dentro das tribos para cada família. Quando alguém falia,
perdia todos os seus recursos e era vendido como escravo, a Bíblia existia uma lei que de 7 em 7, de 50 em 50, todos eram restituídos e voltavam para suas terras originais. Era como se Deus estivesse dizendo: o tutor de toda essa terra sou eu, e eu dei para ele, e eu vou continuar, as próximas gerações vão desfrutar daquilo que eu dei para ele. Quando Acabe faz uma proposta para Acabe, ele não estava pedindo para que Acabe abrisse mão apenas de uma terra, de uma escritura, mas o que o rei propunha era: abra mão daquilo que Deus entregou para a sua família, abra mão daquilo que os seus pais construíram, abra mão de coisas que são importantes não só para a sua família que veio, não só para você, mas para os próximos que virão. Abra mão de tudo isso. Então ele responde: jamais, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou contra uma ordem de Deus, ainda que seja feita pelo rei. Eu nunca vou abrir mão do meu direito, e eu nunca vou abrir mão daquilo que é uma lei de Deus, e eu não vou abrir mão da terra que o Senhor entregou aos meus pais. Eu não abrirei mão. Então tudo acontece, o teatro acontece. Acabe como uma criança mimada, vai para sua casa. Jezabel, a mulher forte, a mulher de governo, a mulher feiticeira. Cria-se um cenário, e o homem que decidiu obedecer a Deus antes de obedecer ao rei, morre apedrejado. Nós estamos falando de obediência, de obedecer a Deus. E talvez Nabote seja o exemplo crasso de um homem, porque quando a gente fala sobre Jesus, talvez você diga: não, mas Jesus morreu, e como Paulo diz em Filipenses, morreu até a morte de cruz. E a gente diga: não, mas Jesus era Jesus. Mas Nabote obedeceu também, obedeceu até a morte por apedrejamento. Ele morreu porque ele preferiu obedecer à lei de Deus do que obedecer ao rei de Israel. Então agora a gente pode olhar com esse prisma e perguntar: como eu posso obedecer a Deus? Porque talvez eu e você não consigamos alcançar uma dimensão de obediência ainda, mas eu espero que você essa noite possa entender o que eu quero te dizer em nome de Jesus, e que não seja eu, mas que o Espírito Santo possa nos conduzir a esse lugar. Que muitos de nós ainda não chegamos no lugar de obediência, porque o que domina as nossas vidas não são as nossas opiniões, mas a Bíblia vai dizer que existe uma guerra espiritual sendo travada, existe uma batalha espiritual sendo travada, para que eu e você possamos nos tornar rebeldes à mensagem de Deus. E naturalmente, quando eu falo naturalmente, eu estou falando da nossa essência. Quando nós não recebemos Jesus, naturalmente nós somos rebeldes. Paulo diz que nós fomos chamados filhos da desobediência. Então nós nascemos em pecado, e só somos transformados, nascidos de novo, quando recebemos Jesus. E até lá nós estamos suscetíveis as ações do maligno para desobedecer a Deus. E talvez você diga: pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço as coisas que a sociedade me dizem que eu não devo fazer. Mas eu quero te dizer que até as suas qualidades, se não nasceram de novo, podem ser pecado na sua vida. Quando a Bíblia nos chama para nascer de novo, ela não está chamando para nascer de novo nos seus defeitos. Ele está dizendo: nasça de novo em tudo, porque tudo em você é carne, até que o Espírito te alcance. Tanto coisas boas quanto coisas ruins, tudo em você é carne, até que a sua vida esteja submetida ao sangue de Jesus. Então agora a gente chega num ponto que, nascidos de novo, pergunta ao irmão que está do seu lado: você já nasceu de novo? Pergunta para quem está do outro lado: você já nasceu de novo? Se você não nasceu, você vai nascer hoje em nome de Jesus. Amém? Amém? Agora, como que nós, nascidos de novo, podemos obedecer a Jesus, sendo que a obediência de Jesus é uma batalha espiritual? Quando nós olhamos para o livro de Efésios capítulo 6, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores do ar.
que se levantam contra nós para nos resistir. A Bíblia diz no livro de Daniel que existe uma batalha espiritual acontecendo no segundo céu, travando as bênçãos de Deus chegar até nós. Está algo acontecendo. Mas as gerações vão mudando, as coisas vão mudando, os discursos vão mudando, e de alguma forma nós desprezamos as heranças que nós recebemos de Deus. E quando eu falo em herança, talvez você se arremeta a coisas que foram traumatizantes para a sua vida. Eu já ministrei sobre isso, e já vi muitas ministrações sobre isso, sobre abrir mão das heranças espirituais que recebemos dos nossos antepassados. Mas eu quero dizer para você que talvez você está aqui hoje, você não recebeu só coisas ruins da sua família, você aprendeu com os seus pais, com tios, com homens e mulheres de Deus, a como guerrear espiritualmente dizendo. Talvez você está aqui, você nasceu, como se diz, já foi uma canelinha de fogo. Mas as coisas mudaram, a igreja era branca, ficou preta. Antigamente os ventiladores eram nas paredes, hoje não tem ventilador, hoje é ar-condicionado. Antigamente o pastor pregava de terno e gravata, hoje ele prega, nem vou dizer. Antigamente quando você chegava na igreja, o som da igreja era... Já foi em igreja assim? Já? Quem já foi nas igrejas assim? Eu já fui, e fui muito abençoado. Como diz o Adiel, me mandou essa semana, eu sou da época que o louvor era 90% da koinonia, né? Daquela música, daquele grupo musical Koinonia. Quem é dessa época aí? Ah lá, ó. Esse é crente maduro. Muitos de nós desprezamos aquilo que já vivemos, coisas que Deus já entregou para a gente. Muitos de nós nos esquecemos dos conhecimentos que recebemos de Deus. Alguns de vocês estão aqui hoje, já foram em lugares que hoje se seriam antiquados. Já participaram de cultos, e já participaram de trabalhos espirituais, e quando eu digo de libertação, de cura interior, que se fosse hoje, talvez você se escandalizaria, talvez um irmão mais novo se escandalizaria, mas isso foi importante para o seu crescimento. E talvez hoje está tudo muito light, está tudo muito leve. A gente chega, tem um VS aqui para tocar um som bonito, eu estou pregando, tem um pad aqui tocando, está tudo muito gostoso, mas você sabe que isso não te alimenta. Você sabe que eu posso ser o interlocutor mais eloquente, e você sabe que as minhas palavras não te alimentam, que o que te alimenta é a presença do Espírito Santo aqui nessa casa. O que te alimenta de verdade não é o que você ouve aqui, mas o que você recebe quando está aqui e pratica lá fora. Você sabe que talvez você está aqui e você fala, que culto chato, mas quando você está saindo do lado de fora, o Espírito Santo te pega e fala tudo que você ouviu, que você vai falar para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão. Ele precisa ouvir disso. Só que nós desprezamos essas verdades em potencial, nós desprezamos as batalhas espirituais, nós nos esquecemos que está acontecendo uma guerra, para que você não receba e não seja transformado pelo Espírito Santo. Eu me lembro de uma época, e quando eu falo isso parece que eu estou ficando velho, mas não estou velho não. Eu sou de uma época que as pessoas chegavam nas reuniões de oração da igreja, e a gente começava a orar, e de repente levantava uma irmãzinha dizendo, olha, lá no inferno está tendo uma reunião, e estão falando do seu nome, mas a Bíblia diz que o Senhor está mandando um anjo lá agora para desfazer as obras do diabo que estava acontecendo na sua vida. E a irmã falava tudo errado, todo mundo de chinela havaiana no pé, com camisa de botão até aqui em cima, falando e conjugando os verbos todos errados, mas a sua vida era diferente. Era ou não era? A gente deixou de crer no básico. Nós nos esquecemos que obedecer a Deus não é ter um estereótipo, que obedecer a Deus é se posicionar naquilo que recebemos de Deus. Obedecer a Deus é o que você recebeu vai ser lhe cobrado. Parábola dos talentos, Jesus à beira da morte, poucos dias antes ele diz, e houve um homem
que entregou 5 talentos para um, 3 para outro e outro para outro. E depois de um tempo ele veio pedir conta dos talentos que entregou. Óbvio que eu não estou dizendo para todos aqui nesse momento, mas muitos de nós já fomos guerreiros de oração, homens e mulheres levantados por Deus para destruir as obras do diabo. A gente acordava, irmão, e o dia que você acordava, o inferno já arrumava um problema. Lá vai ele orar. E quando a gente orava, o Espírito Santo começava a falar com a gente. E de repente ele botava o nome de alguma pessoa no seu coração. E de repente você falava isso, você está ali orando e o Espírito Santo liga para ele. Liga para ele, liga para ele, liga para ele. E você está assim resistindo, falando, não Deus, deixa eu orar aqui. O Espírito Santo está lá, liga para ele. E de repente você liga e fala, olha, não sei porquê, mas algo estava me incomodando aqui para te ligar. E de repente o irmão falou assim, foi Deus que mandou você ligar, irmão. Eu estava aqui agora pedindo a Deus uma resposta, e sua ligação foi uma resposta de Deus para a minha vida. A Bíblia diz, Jesus dizendo, e a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada uma casa de oração. E ainda que a gente adore a Deus, ainda que a gente pregue a mensagem, a gente não pode se esquecer das heranças que recebemos, das coisas que ouvimos dos nossos pais. Quantas e quantos testemunhos eu posso contar da minha casa depois que meu pai se converteu, de coisas espirituais, de ver minha irmã sendo curada, de sonhos que oramos em família e vemos Deus realizar, de coisas que aconteceram na minha vida, como no momento de casar, nos dias de casar. Quem é que casou pobre? Levanta a mão para ver. Muito pobre, levanta a mão. Quem casou muito pobre aqui? Quem tem um testemunho da pobreza do casamento? Levanta a mão para mim, deixa eu ver. Tá assim, né? Levanta a mão aí, quem já passou aperto aí no início de casamento? Levanta a mão, deixa eu ver. Ah, então tá bom, sabe o que eu estou dizendo. Eu casei numa sexta-feira, irmão. Numa quarta-feira à noite eu não tinha nem o terno de casar. Já passou esses apertos? E eu comecei a pensar, eu comecei a entrar na minha cama, comecei a chorar, falei, Deus, faz alguma coisa, Jesus. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei para quem que eu vou pedir emprestado. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração, dentro da minha casa, dizendo, você já parou para pedir para mim? Ou você ainda está com a luta, força dos seus braços? E eu falei, eita Deus. Senhor, eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, faz alguma coisa, eu não sei o que pode acontecer, eu não sei o que o Senhor pode fazer. Quinta-feira pela manhã, um dia antes de casar, uma pessoa me liga. Ei nego, você está joia? Aqui, você já comprou o terno do seu casamento? Quem em sã consciência vai deixar para comprar um terno no último momento, no último dia do casamento? Eu falei, não. Ela falou, não sei porquê, mas Deus mandou eu te ligar e te abençoar com o terno. Passa aqui e compra o terno lá. Vai eu, todo feliz. Nossa, o Espírito Santo me respondeu, glória a Deus. Eu estava soltando fogo pelos poros. Falei, Jesus, o óleo está pegando fogo. Comprei o terno que eu queria. Fui e casei. Não, comprei o terno que eu queria. Quando eu cheguei em casa, com o terno na mão, coloquei o terno lá e falei, oh, agora está tudo pronto. Agora é hora de curtir o casamento. O Espírito Santo, oh, vai me agradecer não, cara? Sabe o que é se consagrar ao Senhor e dizer, Deus, hoje eu vou fazer tudo certo e vou buscar a tua presença. Eu vou fugir da aparência do mal, eu vou me ajoelhar, eu vou orar pelo menos 2 vezes por dia. Eu vou, como diz os pentecostais, eu vou mergulhar no óleo hoje, Jesus, e eu quero ouvir a tua voz. Qual foi a última vez que você fez isso? Porque a gente chega aqui diante de Deus e a gente paga um preço para estar aqui. Não é de graça. Mas isso fala sobre o que eu posso me consagrar, mas o que você pode fazer para se consagrar? Porque o que muda esse ambiente não é o pastor. O que muda esse ambiente não é as músicas. O que muda o ambiente não é a estrutura. O que muda o ambiente é uma presença sobrenatural do Espírito Santo. E essa presença, ela não é atraída com discursos, com músicas, com conforto. Muito pelo contrário, essa presença é atraída com sangue, com suor, com lágrimas. É quando eu deito
os meus joelhos no chão e diz: Deus, eu não levanto daqui até o Senhor falar comigo. Eu não saio, como Moisés disse, eu não saio daqui até o Senhor falar comigo. É quando eu olho para um lugar e eu vejo o diabo se manifestando, eu vejo as coisas acontecendo, e talvez isso pareça ser muito longe, mas eu quero te dizer que o diabo tem atacado saúde de pessoas aqui dentro da igreja. O diabo tem atacado famílias. E talvez você está aqui dizendo: mas minha vida está muito confortável. Então mantenha-se em oração, meu filho, porque a Bíblia diz que o diabo está bramando e rugindo, esperando a quem possa tragar. Se sua vida está confortável demais, tem um problema acontecendo. Porque enquanto estamos indo em direção ao céu, nós somos resistidos. Enquanto nós começamos a fazer a obra do Senhor e começamos a andar em santidade, nós somos resistidos. Mas quando as coisas acabam, a resistência acaba, então alguma coisa errada começa a acontecer. Está tudo bem com você? Está tudo bem? Pergunta ao irmão aí: está tudo bem com você? Está tudo bem? Está feliz? Mostra o sorriso para ele. Está feliz? A Bíblia diz de uma paz que excede o entendimento. O que é uma paz que excede o entendimento? Minha vida espiritual, o diabo está feroz, eu estou mais bravo do que o diabo está vindo de 38, eu estou vindo de metralhadora para cima dele, está tudo acontecendo. Mas quando eu olho para as circunstâncias, eu digo: maior é o que está em nós do que está sobre você. Então eu não vou me contaminar com aquilo que está acontecendo ao meu redor, mas eu decido escutar a voz que o céu está falando sobre a minha vida. E ainda que 1000 caiam à minha direita e 10.000 à minha esquerda, Oi? Isso é uma paz que excede o entendimento. É como eu olho para as circunstâncias e eu digo: eu não tenho condição de me acalmar, eu não tenho condição de estar num lugar confortável, eu não tenho condição de parar para adorar a Deus. Mas a Bíblia está dizendo: não é sobre as circunstâncias, é sobre uma palavra que você carrega. Então sobre a palavra que você carrega, você descansa, não sobre as circunstâncias. Você descansa sobre uma palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Agora entenda que essa palavra que você e eu recebemos é uma palavra que você não só recebe, você conquista ela. E talvez você está aqui hoje esperando acontecer a palavra que Deus liberou sobre você. E o Senhor prometeu isso e isso para mim, eu estou esperando o tempo de Deus. Deixa eu te contar uma coisa: você não recebe palavra de Deus, você conquista o que Deus falou para você. É um lugar de conquistar, é um lugar de você lutar. A Bíblia diz que um dia Daniel sonhou, e Daniel fez umas contas e disse: olha, já está batendo o tempo do exílio. E a Bíblia diz que Daniel começou a orar sobre isso, e a Bíblia diz que por 21 dias Satanás resistiu, o anjo vinha falar com ele. Talvez você só lembre dos 21 dias, talvez você não se lembre da mensagem. A mensagem do anjo é: Daniel, você fez a conta certa, a palavra está certa, o tempo está cumprido, eu vou liberar vocês do cativeiro. Essa era a palavra de Daniel. Só que nós recebemos uma palavra, recebemos, só que agora nós não conquistamos, não lutamos pela palavra, nós negligenciamos batalhas espirituais. Fala para o seu irmão: o diabo é real, ele está lutando contra a sua vida agora. O diabo é tão real que ele começa a generalizar coisas. Talvez você está aqui hoje, nesse momento, aqui agora, o que te incomoda não é estar exposto à palavra, o que te incomoda é o barulho do microfone. Talvez é a roupa do seu irmão. O diabo começa a acender luzes no nosso redor, dizendo: oi, presta atenção ali, o fulano está mexendo no celular do meu lado. De repente uma pessoa que não te ligou o dia inteiro, começa a chegar a notificação dela. E você consegue se distrair, ao invés de dar a devida importância à palavra de Deus. Então o diabo nos distrai. Ele nos distrai por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós abrimos concessões, nós dizemos: não, tudo bem, isso não é tão importante, e nós vendemos a nossa herança
a preço de banana. Nós vendemos aquilo que é extremamente importante, que foi o próprio Deus que nos confiou. Nós vendemos a preço de banana. Você já lutou com o diabo, irmão? Você chegou num lugar e começou a sentir dor de cabeça, clima pesado, as coisas estão estranhas. De repente você está aqui só você sozinho dentro de casa, de repente passa uma sombra ali. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Tem alguém em casa aí? Ô fulano! Estava ontem, era 10 horas da noite, uma pessoa me ligou, pastor, corre aqui em casa. Estou vendo vulto aqui dentro. Tem crente que nem vulto mais está vendo, irmão. Está tão cauterizado que nem vulto mais está vendo. A gente se esqueceu que existe uma batalha acontecendo sobre as nossas vidas, que estão tentando calar a boca dos homens de Deus, que o diabo está tentando te calar, para não se posicionar naquilo que Deus te chamou para estar. Talvez você olhe e fale, isso é difícil demais para mim, isso é coisa de pastor, isso é coisa de homem, de líder, de crente velho. Eu quero te dizer que não. Que talvez a sua casa, a sua família, talvez a sua vida, está do jeito que está, porque você não está lutando espiritualmente por ela. Você está colocando na mão de pessoas aquilo que é responsabilidade sua. Qual foi a última vez que você orou pela sua casa? Qual foi a sua última vez que você orou pela sua casa? Ou qual foi a última vez que você orou na sua casa? Que você juntou a sua família e disse, cara, eu vou ungir essa casa aqui agora em nome de Jesus. Vou botar óleo aqui nos umbrais dessa casa, vou declarar que essa casa pertence ao Senhor. Ah, pastor, isso não tem poder, não. É verdade, o óleo não tem poder, mas a decisão de se posicionar, isso tem. Mas a gente prefere reclamar, a gente prefere culpar as pessoas, a gente prefere culpar o diabo, a gente prefere um monte de coisa, porque a gente abriu mão daquilo que é importante, em prol daquilo que é urgente. Tem gente que vive uma vida em prol daquilo que é urgente, e não em prol daquilo que é importante. Talvez a sua vida é só apagar fogo. Sua mulher passa mal, depois o seu menino passa mal, depois você passa mal, daqui a pouco tem um problema no trabalho, daqui a pouco a sua igreja está com um problema, daqui a pouco isso, e você vai vivendo uma vida só apagando fogo. É um crente bombeiro, e você não consegue focar naquilo que é importante. Eu quero te dar uma palavra de Deus aqui agora, em nome de Jesus. Homens que apagam fogo não constroem nada. Se a sua vida é apagar fogo, você tirou das suas mãos aquilo que Deus te deu para construir. E o fogo está pegando, porque você não entendeu que o que vai cessar o fogo não é você ir lá e apagar, mas é o seu posicionamento como homem espiritual, como mulher espiritual, e dizer para o diabo, cala a sua boca, junta as suas coisas e vai embora em nome de Jesus. Eu quero dizer isso, nós perdemos a nossa autoridade espiritual para coisas que nós deveríamos nunca ter negociado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, o pastor te ama. Te ama. E eu falo isso, como eu disse lá atrás, eu estou falando para mim, tá? Não é para você não. Você é feito colateral daquilo que Deus está dizendo aqui agora. Interessante como Nabote, ele não negocia, e a Bíblia diz que ele é morto por causa disso. Talvez em algum momento ele pudesse dizer, naquele caminho de morte, ele poderia dizer, não, eu vendo, está tudo certo, eu vendo para o rei que é isso, então, porque não é óbvio que aí ele fez a conta, ele nega uma coisa para o rei, e agora o rei, ele está sendo condenado à morte, ninguém precisa ser menino. Então ele olha para a vida dele e fala, uau, o que está acontecendo? E ele prefere morrer a desobedecer, ainda que as pressões estejam muitas. Como obedecer a Deus?
Sabe como nós obedecemos a Deus? Nós obedecemos a Deus quando nós tememos o nome do Senhor. Quando o temor, o espírito de temor entra no nosso coração. Quando eu não faço e eu não cumpro por aquilo que eu acho que eu tenho que cumprir, mas quando há dentro de mim um temor em querer e não querer desagradar a presença de Deus. A Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando há temor no meu coração, e temor é aquela voz que diz para você: ei, acorda, filho, tem alguma coisa acontecendo aí. Temor é uma decisão pessoal em obedecer a Deus. Não é ter medo de Deus, mas é obedecer a Deus com uma disposição interna, que vai me fazer a minha alma curvar, até que eu esteja impedido de pecar, até que a minha alma seja convencida, até que o meu espírito convença a minha alma, e governe a minha alma para que eu pare de pecar, casualmente, completamente, insistentemente. Tem coisas que você não consegue obedecer, não é porque você não está repreendendo o diabo, é porque o espírito de temor fugiu de você. Porque as coisas de Deus ficaram comuns para você. Orar se tornou uma oração. Aquela oração que você faz na mesa antes de comer, se é que você faz. Adorar a Deus e vir aqui é cantar músicas, então você fica preocupado com a playlist que vai tocar aqui. A sua posição é muito mais uma posição crítica do que uma posição de adoração. Então a gente canta as músicas, os meninos cantam as músicas, as pessoas sentam, e não numa posição de dizer: eu estou cansado, eu passei um dia às vezes corrido, mas eu vou dobrar o meu coração aqui agora. Não, a gente senta porque a gente diz: que chato que está essas músicas, como se alguém estivesse cantando para você. Então aí o Bidio puxa, quem já pisou no Santos dos Santos, você se lembra, lá atrás a gente fala: eu quero, por que eles não cantam essas músicas? E quem te disse que as músicas são cantadas para mim ou para você? Sabe o que nos falta? Quando eu entrei por aquela porta, o meu coração precisava estar curvado antes de eu ter chegado na minha cadeira. E não importa o que cantam, porque o que eles cantam é uma facilitação para eu acessar o trono da graça. Eu não vim aqui por causa das músicas, eu vim aqui por causa do dono das músicas. Eu vim aqui para acessar o coração de Jesus, eu não vim aqui para ouvir o Bidio cantando. Eu não vim aqui para ver a minha mulher cantando, eu não vim aqui para isso. Eu não vim aqui para ver o Idelson, eu não vim aqui para ofertar, eu não vim aqui para poder pregar. Eu vim aqui para acessar o coração de Jesus em comunidade. E eu vou te falar uma coisa: comunidade. Uma das coisas que mais impede a gente de avançar é a falta de senso de comunidade. Porque o que condenou Nabote foi a comunidade. E talvez você está aqui hoje e você não tem o sentimento e nem um amparo de comunidade. Eu queria que você desse uma olhada ao seu redor. Dá uma olhada ao seu redor, por favor. Olha para trás, olha para frente. Mas vai olhando com um sorriso. Olha para trás, olha para frente. Boa noite, tudo bem? Tudo bem aí? Beleza? Nós somos uma família. Nós somos uma família. Se você está sozinho, se você se sente sozinho, alguma coisa está errada. O diabo está colocando no seu coração que ninguém gosta de você, mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira do diabo. Ninguém se importa comigo, ninguém me liga. Deixa eu te falar uma coisa, isso é a mentira do diabo. Ninguém fala nada comigo, eu venho na igreja, saio da igreja, parece que ninguém vai falar nada comigo. E quando é que você vai falar alguma coisa? E quando é que você vai se posicionar em algum lugar e vai dizer: ei, eu também sou parte dessa família? Quando é que você vai sair das sombras e vai vir para a luz? Ou quando é que você vai dar valor real à comunidade de Deus reunida nesse lugar? Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto Pedro estava preso, tinha uma igreja orando por ele. Enquanto Paulo estava preso, tinha uma igreja orando por ele.
A pergunta que eu vou fazer é: por quem você tem orado? Porque talvez você fica me perguntando, talvez você se pergunte: quem está orando por mim? Eu vou melhorar a pergunta: por quem você tem orado? Porque talvez você está esperando alguém orar por você, e Deus está dizendo: tudo bem, eu levanto. Como Elias: eu estou sozinho, e Deus diz: cala a boca, Elias, eu preservei 6.000, você não é a última bolacha do pacote não, fica na sua aí. Mas você fica: mas ninguém fala comigo, ninguém ora por mim. Deixa eu te falar uma coisa: comece a orar, irmão. Vai para dentro do seu quarto, dobra seu joelho e começa a orar. E eu vou te falar uma coisa: o céu vai se mover ao seu favor. Ainda que ninguém te ligue, a presença de Deus vai te preencher, e você não vai se sentir sozinho. Mas é óbvio que Deus vai levantar uma família para cuidar de você. É óbvio que Deus vai levantar amigos para cuidar de você. Mas você precisa se abrir a isso. Amém? Ou a gente se desenvolve, a palavra desenvolver, tirar as vendas, e talvez essas vendas não são tiradas com palavras, mas com posicionamento de oração. Ou então nós vamos ficar uma igreja grande, cheia, mas sem conexões, sem amizade, sem ser família. Fala para quem está do seu lado: Deus está dizendo para você essa noite que existem pessoas que precisam de você. Tem pessoas que precisam de você. Nabote é apedrejado. A Bíblia diz que 2 testemunhas, a Bíblia fala aqui de homens perversos, mas a palavra certa é homens de Belial. A palavra Belial é a palavra que é remetida a Satanás. Então a Bíblia está dizendo que 2 filhos de Satanás levantam falso testemunho contra Nabote e mata ele. Por causa da testemunho de 2 capeta, o homem é morto. Os caras não foram fiéis. Com certeza eles pagaram ainda em vida, porque é melhor pagar em vida o mal que você faz do que pagar com amor depois da vida, depois, né? É melhor pagar do lado de cá do que pagar do lado de lá. Então esses 2 homens que foram filhos do diabo, com certeza teve a vingança de Deus sobre a vida deles. Mas o fato deles não terem sido fiéis à palavra de Deus não tirou de Nabote a fidelidade que ele carregava. Ele disse ainda: mesmo morto, eu não abro mão da herança que eu recebi. A posição que o Senhor me mandou, eu vou continuar obedecendo. Mesmo que eu morra, eu permaneço fiel na palavra que eu recebi, mesmo que os outros não façam isso. Eu me lembro de uma das mensagens mais importantes e mais impactantes da minha vida. João capítulo 21. João 21, Jesus ressuscitado, está na beira da praia. Ele come o peixe com Pedro, faz aquelas 3 perguntas: tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? E a Bíblia diz que quando Jesus faz a 3ª pergunta, que Pedro diz: olha, Jesus, esse é o único amor que eu tenho para te dar. Eu sou falho e reconheço a minha falhabilidade. Não sou ninguém, mas o amor que eu tenho eu te entrego. E Jesus diz: beleza, eu aceito esse amor, Pedro, mas eu vou te dizer uma coisa: você vai morrer crucificado de cabeça para baixo. Porque a Bíblia diz em João 21, e Jesus dizendo para Pedro a morte com a qual ele glorificaria a Deus. Então Jesus está dizendo para Pedro: Pedrão, se é isso mesmo que você quer, você vai morrer como eu morri. Está disposto? Pedro diz: eu quero. Só que a Bíblia diz que Pedro olha para o discípulo que deitava a cabeça sobre o peito de Jesus. Está falando de João. Pedro diz: espera aí, Jesus, segura aí, eu vou morrer crucificado de cabeça para baixo. Ok, beleza, eu aceito, estou junto, estamos dentro na batalha. Mas espera aí, e João? Afinal de contas eu estou entregando a minha vida, mas eu quero saber se todo mundo aqui, né, vai ser como eu. E Jesus diz assim: o que te importa, Pedro? Se eu quiser que ele fique vivo, intacto, até que eu volte, isso é problema meu com ele. Meu problema com você é: está disposto a me seguir? A mensagem de Jesus para Pedro é: o que te importa? Segue-me tu.
Quando ser fiel, quando ninguém mais é? Porque a demonstração de obediência é, ainda que todo mundo se desvie, eu continuo aqui. Porque fidelidade não é crer, crer é uma decisão, fidelidade é permanecer crendo durante o tempo. Fé é aquilo que eu recebo, fidelidade é aquilo que eu carrego. Pedro diz, eu vou ser fiel, eu vou morrer, e eu estou disposto a morrer, mas eu quero saber o que vai acontecer, porque é justo que os outros paguem do mesmo jeito que eu estou pagando. E Jesus disse, em outras palavras, cala sua boca, meu problema com ele é problema meu com ele, você comigo é isso aqui, se você quiser é isso aqui. Está disposto? Bora? Vamos junto? E talvez esse seja o senso de meritocrático que nós olhamos para a nossa vida e queremos que as pessoas paguem o preço que nós estamos pagando. Nós diminuímos posições, nós falamos, quem toca no louvor tem mais privilégio do que quem está lá na porta. Os meninos que chegam 5 horas da tarde, botam um colete, botam cone, eu não quero fazer isso, eu quero é cantar no louvor. Deus que me livre, dá aula no Kids, misericórdia. Eu quero fazer igual os outros estão fazendo aqui, todo mundo aqui servindo ceia no ar-condicionado, eu não quero passar o que eles estão passando. A pergunta é, qual é o problema que você tem com o outro? Segue você o que Deus mandou você fazer. Está reclamando? Está querendo abrir mão? Então abra mão. Faça isso. Agora não abra mão acusando o seu irmão porque você está abrindo mão. Você está abrindo mão porque você quer abrir mão. Você está abrindo mão porque você está retroagindo. Isso é uma decisão sua. Não é porque o outro tem um peso mais leve do que o seu. Porque você talvez não saiba o que ele está passando para estar onde ele está. Então nós julgamos as pessoas. Nós falamos, esse está mais leve, ou aquele está mais pesado. Esse aqui serve com excelência, o cara está morrendo ali. E a gente fala, rapaz, eu quero dar parabéns aí para a turma do Leão que fica lá fora, ó, glória a Deus. Todo mundo vê o pessoal de coletinho aí? Todo mundo recebe uma boa noite do pessoal de coletinho aí? Eles estão precisando de gente lá fora, tá? Amém? Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Aí você olha para ele e fala, Deus que me livre, lá fora nesse calor, eu prefiro estar aqui no ar-condicionado. Mas como eu não sei cantar, então eu vou ficar bem quieto no meu lugar aqui. Talvez você não sabe o que ele está passando lá fora, das lutas que ele está passando lá fora. E aí você diz, quem está lá fora tem menos prestígio que quem está aqui dentro. E você sabe as pressões que as pessoas estão passando para estar aqui te servindo. Ou talvez você diz, eu não estou pronto. E talvez a sua luta é desse tamanhozinho perto da luta de quem está te servindo. Talvez se você se dispusesse e parasse de julgar as pessoas, talvez sua vida estaria melhor. Então a gente julga a nossa fidelidade baseado na fidelidade do outro. E eu quero te dizer uma coisa em amor e no nome de Jesus. O problema de Jesus com a vida do seu irmão é problema dele com o seu irmão. O seu problema com Jesus, você precisa resolver ele agora. Porque obedecer a Deus não é obedecer quando as coisas estão confortáveis. Obedecer a Deus é ainda que eu passe no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara, sabe para que serve a vara? Sabe para que serve uma vara? Alguém aqui já experimentou uma vara para poder apanhar do pai, da mãe? Aqui foi vara, extintor de incêndio, chinelo, não é? Tem mãe aqui que, meu filho, é faixa preta em arte marcial. O que vinha na frente era aquilo ali mesmo. Serve para correção, não é isso? Aí o Senhor está dizendo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara, ou seja, a tua cacetada, Jesus, me consola. Olha que delícia, o Senhor estou apanhando de havaiana, mas eu estou confortável, porque isso é consolo na minha vida. Aí você pega o Salmo 23 e ainda abre lá na sua casa, a tua vara me consola, está tomando cacetada até não querer mais. Por que você está tomando cacetada de Jesus? Porque você ainda se recusa a obedecer a Ele. Porque o dia que você disser sim, aí Ele diz, o meu cajado te consola. Sabe para que serve o cajado?
É um pedaço de pau que tem uma curvatura, que ainda que a ovelha esteja longe, o pastor puxa ele para perto. Eu quero estar perto de Jesus. Beleza. Esteja disposto a ser corrigido por Jesus. Esteja disposto a ouvir nãos. Esteja disposto em aplaudir quem está crescendo do seu lado. Esteja disposto a pagar o preço que outros tantos estão pagando. Esteja disposto a pagar preços maiores do que o que os outros estão pagando, porque talvez essa seja a sua porção. Há muito tempo atrás, eu aceitei Jesus. Há 16 anos atrás eu aceitei Jesus. Eu já contei isso aqui. E a palavra que eu recebi de Jesus foram palavras muito específicas. Mas um dia eu comecei a falar com Jesus: Jesus, eu abri mão da minha juventude para te servir e nada está acontecendo na minha vida. Aquilo que eu planejei, aquilo que eu esperava não está acontecendo. Senhor, eu abri mão da minha juventude. Senhor, eu abri mão da minha juventude para te servir. Um dia Jesus levantou um homem de Deus e disse assim: cala a sua boca, eu não quero ouvir mais isso de você. Cala a sua boca, eu não quero ouvir você mais reclamando. Porque para estar aqui teve um preço. Essa foi a minha porção. Talvez a sua porção é diferente, mas seja fiel à porção que Deus lhe entregou. Nabote foi fiel até a morte, na porção que Deus confiou a ele. Tem sido fiel à porção que Deus te entregou? Ou você está negociando? Porque talvez você ache que está negociando, que tudo está beleza. Não, nós estamos negociando, as coisas estão dando certo, vamos levando a vida. E Jesus está dizendo: cara, você parou lá atrás. Quando você começou a negociar, eu parei de andar com você. Você não me sente mais, você não me ouve mais, nada te preenche mais. Porque quando você começou a negociar, eu soltei sua mão. E é por isso que você está procurando propósito, aonde você deveria voltar para a origem e renunciar e assumir o fardo que eu coloquei sobre você e caminhar comigo até que eu cumpra a palavra que eu liberei sobre você. Obedecer a Deus é fácil, difícil é renunciar para obedecer. Mas se a gente não renuncia, a gente não é promovido. Se nós não abrimos mão, nós não reconhecemos e continuamos prosseguindo a conhecer a Deus, a gente vive uma vida medíocre, um evangelho medíocre, aonde nós sobrevivemos com a força do nosso braço. E eu quero dizer para você, não é isso que Jesus tem para você. Não é. O que Jesus tem para você é de glória em glória, até que você seja parecido com Ele. Alguém aqui quer ser parecido com Jesus? Alguém aqui quer ser parecido com Jesus? Jesus abriu mão de tudo. E talvez o que você precisa abrir mão é só das suas opiniões. Talvez o que você precisa abrir mão é só do seu orgulho. Talvez o que você precisa abrir mão é só do seu conforto, cara. É só deixar de ser preguiçoso e falar: eu quero servir Jesus e eu vou servir Jesus. Talvez o que você precisa é só perdoar. Fala: me ofenderam, mas eu vou perdoar, eu vou me esforçar e eu vou perdoar para poder voltar a ouvir Jesus. Eu vou fazer isso, eu vou me sacrificar, vai doer, mas eu vou fazer, porque eu quero ouvir Jesus. Talvez o que você precisa é só isso. E talvez você está achando que obedecer Jesus é com muita erudição e conhecimento. Não! Obedecer Jesus é obedecer aquilo que te dói e entregar o Isaac que você carrega. A maior sinal de obediência de Abraão não foi caminhar 25 anos, foi quando Deus disse: me dá o seu filho. Ele não hesitou em entregar o melhor para ele. Talvez o que você carrega nem seja o seu melhor, mas você não quer abrir mão. A gente não consegue abrir mão da nossa agenda. Vamos para 2 horas de culto, e as pessoas não conseguem abrir mão desse tempo para estar com o Senhor uma vez por semana num domingo. Ah, queremos o Espírito Santo. O Espírito Santo, cara, se eu começar a fazer um trabalho aqui, a partir das 8h30 da noite, quantos vão ficar aqui? A gente não está disposto a renunciar ao nosso conforto. Como que nós vamos imitar a Jesus Cristo? E é isso que eu estou sinalizando, e isso que o Espírito Santo está gritando dentro de mim. Há algo a ser derramado sobre a sua vida. Amém? Eu vou dizer de novo para você pegar. Há algo do Espírito Santo a ser derramado sobre a sua vida.
Nós estamos entrando na estação, no ciclo de Pentecostes. Mas o Espírito Santo dizendo, eu só vou fazer algo se você estiver preparado para receber o que eu quero derramar sobre a sua vida. Está na hora da gente acordar que nós não somos tão obedientes como a gente gostaria ou como a gente prega que somos. Está na hora da gente parar de botar a culpa em pessoas, em cargos, em lugares, e começar a se lembrar que o que me faz ser preenchido pelo Senhor, o que muda a minha vida, o que me traz paz, o que me traz felicidade, ainda que eu esteja no meio de muita gente, continua sendo o Espírito Santo. O diabo está tentando te roubar dele, mas nós vamos nos posicionar, vamos levantar as nossas vozes de oração, vamos resistir, ele vai ser resistido, e a presença de Deus vai se apoderar da sua vida, mais uma vez em nome de Jesus. Minha pergunta é, você está disposto a isso? Você está disposto a ser fiel, a não negociar, a não abrir mão, a obedecer, custe o que custar? Eu vou fazer, Jesus. Porque nada mais me importa. O que mais me importa é estar e te ouvir mais uma vez, Jesus. Por isso nós cantamos, quem já pisou no Santos dos Santos? Talvez você está aqui e você já ouviu. Talvez você está aqui e conhece. Talvez você não saiba mais o caminho de volta. Talvez você se perdeu no meio do caminho. Mas Jesus está dizendo, ei, se você se lembrar, lá atrás, quando eu mandei você abrir mão de certas coisas e você não abriu, foi ali que você caiu. Volta, conserte, obedece a minha voz, e eu vou te trazer mais uma vez para a minha presença, e vou cuidar de você. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. O segredo do Evangelho não é começar bem. O segredo do Evangelho é terminar bem. Algo só é bom quando termina. Jesus disse, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e viu Deus que a luz era boa. As coisas só são boas quando terminam, e às vezes a gente começou muito bem, mas não está terminando bem. Eu quero te dar uma boa notícia essa noite, Jesus quer restituir o tempo que você perdeu longe dele. Jesus quer restituir o tempo que você perdeu longe dele. E não é longe da igreja, tá? Não é longe da igreja, é longe dele. Porque talvez você está aqui dentro, mas o seu coração está longe dele. Quero que você feche seus olhos. Se você puder levantar suas mãos em sinal de adoração. E eu queria que nesse momento você adorasse, porque a maior adoração não são cânticos que cantamos, mas são ofertas que oferecemos. E talvez o que você precisa oferecer ao Senhor Jesus não é o seu dinheiro. O que você precisa oferecer ao Senhor Jesus é o seu perdão, é o seu arrependimento, é a sua disposição, são os seus dons. Talvez o que você precisaria trazer para o Senhor Jesus essa noite fosse: Senhor, eu quero trazer de volta os meus dons ao Senhor mais uma vez. Eu recolhi eles, eu escondi eles porque eu fui muito machucado, mas eu quero te oferecer eles. Essa talvez seja a sua adoração. Talvez você precise oferecer para o Senhor Jesus essa noite as suas heranças. Deus, eu já ouvi, eu já conheci tantas coisas que hoje eu negligencio, e eu sei que o que eu sei, o que o Senhor me ensinou, pode transformar pessoas. E hoje a minha boca está calada, mas eu quero oferecer, Senhor, a minha história, aquilo que o Senhor me ensinou, eu quero te oferecer como adoração. Eu sei que as pessoas podem me julgar, mas eu quero te oferecer o meu melhor essa noite, Jesus. Talvez você está aqui e você está dizendo: Senhor, eu podia fazer tanto mais, mas eu não tenho tempo. E Jesus pode estar dizendo: ei, o que eu quero de você é a sua agenda. A sua agenda vai fluir a partir de mim. Eu não vou ser um complemento da sua agenda, eu vou ser a sua agenda. É eu que vou ser a sua agenda, porque eu vou ser, e eu sou a coisa mais importante do universo, mas eu quero ser isso tudo para você.
E talvez você está lotando a sua agenda dizendo: Deus, eu preciso fazer essas coisas. E Deus está dizendo: não, você precisa de mim. Porque talvez você está lutando batalhas que eu lutaria no seu lugar, se você caminhasse comigo. Tem pessoas aqui que Deus está pedindo a agenda dela mais uma vez. Eu não sei o que Deus, como eu disse, eu não sei o que Deus vai fazer aqui hoje. Eu não sei o que Deus quer fazer e falar com você de forma personalizada. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo está aqui, eu posso sentir a presença do Espírito Santo aqui. Há pessoas que negociaram sua chamada, há pessoas que negociaram seus dons, há pessoas que negociaram as suas prioridades, e estão tentando obedecer a Deus, e Deus está dizendo: não é isso que eu quero o seu coração, eu quero você de novo. Eu queria que você fechasse seus olhos, e eu sei que o Espírito Santo que está nesse lugar, vai dizer para você coisas que você precisa devolver de Jesus a mais uma vez.